ele entende uma orientação do Espírito Santo que era para ele passar por Samaria. Mas a palavra ela é muito clara quando ela vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles sequer cogitavam a possibilidade de pisar na Samaria. E trazendo um pouco desse contexto aqui para o nosso entendimento de por que isso acontecia, após 120 anos do reinado unido de Israel, Roboão, filho de Salomão, e hashtag fica a dica, que é isso que vai ser falado na IBQ hoje, ele vai receber os anciãos de Jerusalém, e no qual esses anciãos eles vão pedir para que o rei baixasse os impostos, porque era muito alto. Roboão, ele vai ouvir o conselho dos mais jovens, e os mais jovens vão orientar a ele que ele aumentasse a carga tributária, a carga de impostos. O que acontece com isso? Acontece um racha no reino de Israel. 10 tribos, elas seguem um homem chamado Jeroboão, que era um líder local naquela época, e eles formam o reino do norte, permanecendo apenas 2 tribos com Roboão, onde eram o reino do sul ou o reino de Judá. Passado um tempo, a partir desse movimento, dessa ruptura, o reino do norte ele é subjugado pelos assírios. Eles são dominados lá em aproximadamente 600 a.C. O que acontece com isso? Nem todos os habitantes do reino do norte vão para a Síria. Permanecem algumas pessoas, sendo que na Assíria todos os prisioneiros de guerra eram enviados para o reino do norte. Então acontece uma miscigenação. Eles começam a se relacionar. Eles começam a haver cruzamento de etnias. E a partir daí, eles tornam-se uma raça impura para o reino do sul, para o reino de Judá. Lembrando que alguns anos depois, o reino do sul também vai ser subjugado pela Babilônia. Mas 70 anos depois, eles conseguem voltar e se tornam uma nação novamente. Ao contrário do reino do norte, que a partir dessa miscigenação, eles nunca mais voltaram a ser uma nação. Por esta razão, os judeus tinham pânico de pisar na Samaria, para que não se tornassem impuros. Para eles seria pecado. Então eles não vão entender por que Jesus, o escolhido, vai passar por Samaria. E aí, uma das primeiras lições que fica para cada um de nós é que nunca será da maneira que nós pensamos, que nunca será da maneira que nós desejamos, mas será por Ele, para Ele e com Ele, porque dele são todas as coisas. E aí nós vamos entender que se Ele não fizesse esse movimento, se Ele não entrasse aonde ninguém queria entrar, o Evangelho não seria pregado naquele lugar. E isso serve para cada um de nós, quando muitas vezes o Senhor, o nosso pastor, ele nos convida para determinadas missões onde nós não queremos ir. Onde nós vamos dar N desculpas para Ele, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu não posso, porque não dá, porque a minha esposa não deixa, porque na minha casa não entra. E queridos, se nós fecharmos as portas da obra de Deus, quem vai ouvir? Meu Deus! Quem é que vai falar?
Quem é que vai proclamar as verdades do Senhor que foram responsabilidades para você pregar? Então, que nessa manhã, culto de primícias, tudo aquilo que nos impede, toda a nossa religiosidade, seja entregue aqui neste altar, em nome de Jesus, e que você saia por aquelas portas com a mente totalmente transformadas e abertas para aquilo que, não que o Senhor quer fazer na sua vida, mas pelo extraordinário que Ele quer fazer aqui nessa localidade, aonde é a responsabilidade de cada um de você, começando por mim. Amém? Então, Jesus ele chega na cidade de Sicar, ele senta ao lado de um poço que foi dado como herança por Jacó a seu filho José há aproximadamente 4.000 anos atrás, para nós entendermos como essa cidade era antiga, como ela era histórica. E era perto do meio-dia, e aproxima-se uma mulher samaritana com o seu cântaro para retirar água, e Jesus lhe pede de beber. A mulher reconhece Jesus como judeu, muito provavelmente pelo seu modo de falar e pelo seu modo de vestir. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas reconhecem que você é de Jesus pelas suas atitudes? As pessoas reconhecem que você é de Jesus pela sua maneira de falar? As pessoas reconhecem que você é de Jesus, aleluia, pela maneira de você se portar? Ou você é apenas um agente secreto? Ou você é apenas um religioso que todo domingo de manhã, 10 horas da manhã, faz questão de passar por aquelas portas porque existe um ritual a ser seguido na sua vida? E a partir do momento em que você sai dali, você fala: graças a Deus, cumpri a minha obrigação. Nós vamos aprender lá no ITQ, lá no Instituto, que a maior e a melhor pregação é aquela que fala conosco antes. É aquela que corta dentro da gente antes. E quantas vezes eu saí das portas da casa do Senhor falando: glória a Deus, cumpri a minha obrigação. E nós vamos entender que quando a gente tem essa mentalidade, que quando nós pensamos dessa maneira, nada vai mudar, nada vai fluir, nada vai frutificar, porque estamos servindo ao Senhor como um rito, ou como uma obrigação, quando na verdade Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa dedicação, que verdadeiramente o adoremos em espírito e em verdade. A mulher reconhece Jesus como um judeu, muito provavelmente pelo modo de falar, pelo modo de vestir. E o inevitável acontece. A mulher questiona Jesus por se dirigir a ela, pelo fato de serem inimigos históricos. Aquele diálogo não deveria acontecer. Mas o que para ela era algo impensável ou inimaginável, ter aquela conversa com o judeu, para Jesus era o tempo dela viver o extraordinário. E quem aqui deseja viver o extraordinário do Senhor? Aleluia! Agostinho de Hipona, ele vai chamar esse relato bíblico como o encontro das duas sedes. Uma mulher que está cheia de sede das suas necessidades, das suas vontades e dos seus desejos. E de um Senhor, e de um Salvador que está cheio de sede de encontrá-la e de poder amá-la, e ela se sentir amada e verdadeiramente saciada por Ele. Mas para viver o extraordinário, aquilo que a fé define como não visível se tornar visível, algumas atitudes precisam ser tomadas. Primeira atitude: ter um encontro com a sua verdade. Lá nos versículos 15 ao 18 vai dizer: a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é
seu marido. O que você disse é verdade. Ao termos um encontro com as nossas verdades, poderão haver dois confrontos com a dor. Esses confrontos, eles podem exercer dois papéis na nossa vida. Ou a dor vai nos machucar, ou a dor vai nos transformar. Então, toda vez que nós passamos por um momento de luta, de dor e de adversidade, que esses momentos ruins, eles possam servir de motivação para a transformação da nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para cada um de nós. Lá em Jó, capítulo 36, versículo 15, ele vai dizer: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, queridos, as lutas, as dores, as adversidades são, a bem da verdade, uma grande oportunidade do Senhor entrar na sua vida, e que você possa reconhecer que existem áreas na sua vida que podem e devem ser transformadas, e não é você que vai mudar, e não é você que vai transformar, porque nós vamos enxergar que cada vez que essa mulher, ela tentava uma solução para a sua vida sentimental, ela arrumava um novo marido, a tal ponto dela entender, dela reconhecer que o problema era ela, que nunca haveria um marido perfeito para ela. Então ela opta, ela faz a escolha de viver com o marido de uma outra pessoa. Então, no momento de luta, no momento de dor, no momento de adversidade, se prepara. É o extraordinário do Senhor que está chegando na sua vida. Aleluia! Segunda ação, ela abriu mão da sua religiosidade. Versículos do 20 ao 24. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Não adianta você estar no lugar certo. Não adianta você estar com as pessoas certas e não estar preparado. Que seja amanhã de renovo. Que seja amanhã de transformação. Que seja amanhã de viver algo impensável por você. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que os planos que Ele tem para cada um de nós são muito maiores e melhores do que os nossos. O que impede essa nova vida que o Senhor tem para cada um de nós é a nossa religiosidade. É a nossa maneira de pensar que aquilo que nós fazemos está certo, aquilo que nós pensamos está certo, que o irmão está errado, que a pastora está errada, que o pastor está errado, que a palavra do Senhor não é bem assim desse jeito, não é dessa maneira que eu acredito que seja. Não é sobre você. Nunca será. A palavra do Senhor ela vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, mas de pôr em prática também. A gente não pode, se a gente quer viver uma vida extraordinária, se a gente quer viver algo novo que o Senhor tem para cada um de nós, se nós queremos verdadeiramente viver 2025 de uma maneira diferente, conquistando, estando dentro dos propósitos do Senhor, devemos não apenas sermos ouvintes da sua palavra, mas sermos praticantes daquilo que ela nos orienta.
Tiago 1,27, ela vai dizer que a religião pura e imaculada para Deus, para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas, vírgula, deve ser religioso? Sim. Deve cuidar dos mais pobres? Sim. Deve fazer o social? Sim. Mas guardar-se da corrupção do mundo. Faça tudo isso. Você tem o que fazer, mas seja santo. Seja santo porque Ele é santo. Seja santo porque Ele é santo. Quando passar por aquela porta, seja santo, porque aqui é lugar santo. Eu não sei a luta, a adversidade e a tribulação que você possa estar enfrentando. Uma coisa eu sei: o dono da casa está aqui. E se o dono da casa está aqui, aqui se torna um lugar de milagre. Não importa a sua dificuldade, não importa a dor que você esteja enfrentando. Aqui, se você crer, se você praticar, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Você vai viver um 2025 diferente. A sua casa vai mudar, a sua família vai mudar. Tudo aquilo que você colocar a sua mão e abençoar, abençoado será. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Somos servos, sim, porque devemos servir a Ele aqui nessa terra. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho dele. Nós fomos chamados para atravessar aquela porta, ir para Samaria. Jerusalém é legal, Jerusalém é gostoso, tem ar-condicionado aqui em Jerusalém, tem um bom louvor, tem uma boa palavra, mas é Samaria que está esperando a gente. É Samaria. A gente está aqui no bem, bom, gostoso, ouvindo uma boa palavra, ouvindo um ótimo louvor. Vamos celebrar o aniversário do nosso... Gente, mas agora, quantas pessoas estão morrendo? Porque não tem ninguém para falar para ela: ei, para! Jesus te ama. E se você não crê, eu quero te ajudar. Eu lembro que quando nós começamos a Casa de Paz, o nosso slogan era: Jerusalém não é o nosso lugar. Samaria nos espere. Nós não temos medo de você. O que aconteceu com a Triangularidade de Paciência? O que aconteceu com a gente? Poxa, como nós crescemos, como nós estamos desenvolvendo, mas é sempre as mesmas pessoas, é sempre os mesmos que acreditam nos projetos que o pastor, nos desafios que o pastor coloca para cada um de nós. Nós vamos entrar no ano do extraordinário, e que extraordinário é esse que nós vamos viver se nós não mudarmos? Apenas palavras bonitas não ratifica ninguém. Apenas falar palavras bonitas não muda a vida e a história de ninguém, se ela não vir acompanhada de atitudes. Meu Deus. Existe algo novo para acontecer. Eu creio. Eu estava ouvindo um comediante falando uma vez que ele falava que ele não gostava de ir para a Disney, porque na Disney ele vivia o invivível. E quando ele saía de lá, ele nunca mais ia ter as experiências que ele tinha na Disney. Irmãos, deixa eu falar. Viver o extraordinário do Senhor é viver o invivível. Viver o extraordinário do Senhor é viver o invivível. E por que não vivemos o invivível até hoje? Porque a nossa mente não alcançou. Porque alguma coisa precisa ser mudada. Porque alguma coisa precisa ser restaurada na nossa vida. E muito provavelmente esse caminho passa pela nossa religiosidade. Amém? Não é sobre o não fazer o que é errado, mas também fazer o que é certo. Não é apenas deixar de pecar. Isso é fato, isso é regra, isso é lei, isso é norma. Mas o que você pode fazer além? O que você pode fazer além e você não está fazendo? Quer viver o extraordinário? Pare de pecar. Não cometa pecado, mas faça aquilo que só cabe a você fazer. Amém? Terceira atitude. Ela teve um encontro com a verdade.
A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Um encontro muda uma história. Uma palavra muda um destino. A vida dela foi mudada quando ela reconheceu quem estava diante dele. E nós, como os filhos, nós temos ele aqui dentro de nós. Por que a nossa vida não muda? Por que a nossa vida não se transforma? Será que verdadeiramente nós tivemos um encontro com a verdade? Agostinho, ele vai dizer que Deus tem sede de quem tem sede dele. E nessa manhã eu tenho uma pergunta para mim mesmo me responder e que você responda também. Qual tem sido a tua sede? Meu Deus! O que fez você sair da sua casa no dia de hoje e vir para cá? Cumprir um ritual? Ou, poxa, vou lá porque sempre tem uma palavra lá com o pastor Bruno. Poxa, eu vou lá que os louvores são incríveis, os louvores são maravilhosos. Motivações erradas. Motivações essas que demonstram que talvez nós não tivemos um encontro com a verdade. Toda vez que nós estamos aqui na casa do Senhor, é para adorá-lo na beleza da santidade dele. E muitas vezes a gente pode sair por aquelas portas falando: caraca, poxa, o louvor hoje não foi muito bom. Caraca, poxa, eu esperava uma palavra. Aquela palavra do pastor Clóvis, ele até pregou, mas não foi aquela coisa. Queridos, às vezes não foi a palavra, às vezes não foi o louvor, mas foi a motivação errada que te trouxe para cá. Aleluia. Aqui é um encontro da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Se você quer viver um culto inesquecível, se você quer viver um culto que vai mudar radicalmente a tua semana, depende de você. Depende da motivação que te traz aqui. Depende da sua alegria em estar aqui neste lugar. Amém? Salmo 40, versículos 2 e 3 vai dizer que tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se você crê verdadeiramente, o Senhor, Ele apaga o seu passado, Ele estabelece o seu presente e Ele garante o seu futuro. E a última atitude dela, ela fez o que deveria ser feito. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Estabelecer o seu presente e garantir o seu futuro é com o Senhor, mas abandonar o seu passado é com você. Ele não vai fazer aquilo que deve ser feito por você. Ressuscitar Lázaro é com Deus, mas rolar a pedra é com você. Abandonar mudar a sua história é com Deus, mas abandonar o cântaro é com você. Meu Deus! A gente vai entender que aquela mulher sai de casa meio-dia para saciar a sua sede. Talvez, conjecturando, ela poderia imaginar ter um encontro no meio do caminho, um novo esposo, talvez, já que aquele homem que estava com ela não era seu marido.
E ela encontrou. Ela saiu com as motivações erradas para o lugar certo, mas ela se despertou que Deus tinha algo muito melhor e muito maior para a vida dela. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ela saiu para encontrar um marido. Ela saiu para saciar a sua sede. Meio-dia, num horário em que, apesar de haver muita luz, muito calor, clima desértico, todas as pessoas de bem estavam em casa. Ela saiu muito provavelmente para fazer algo escondido. Ela só não esperava que, ao invés dela encontrar o marido, ela encontrou o esposo. Aleluia, Senhor. Ela encontrou o nosso esposo, aquele que muda a nossa história, aquele que muda nosso pensamento, aquele que se torna a nossa razão de viver. E o que ela fez com isso? A sede dela foi saciada. Ela não precisava mais guardar, reservar as suas necessidades dentro de um vaso, dentro de um cântaro, porque ela aprendeu e ela reconheceu que dentro dela passou a jorrar uma fonte inesgotável da água mais pura. E o que ela fez com isso? A palavra vai dizer que não, ela não voltou, enxerga de louvor, ela não voltou para a sua casa. Ela voltou para a sua cidade e falou para todos que ela havia encontrado um homem que havia mudado toda a sua vida, que havia mudado a sua história. Quem sabe ele não é o Cristo? E é essa pergunta que eu tenho para você. A palavra ela vai dizer que Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é um Deus de novas chances. Deus é um Deus de recomeços. Talvez você seja membro dessa igreja, mas alguma coisa mudou. Talvez as lutas, as dificuldades e as adversidades mudaram o seu pensamento. Talvez as suas atitudes de ter mais vontade de fazer um devocional, de buscar o Senhor na sua palavra, de orar dentro de casa, coisas normais como trabalhar, como estudar, está te roubando do Senhor, está roubando a sua atenção, está roubando os seus minutos dele. Hoje é dia, essa é a manhã de você sair do seu lugar e vir aqui neste altar e depositar o seu cântaro, e depositar a sua dor, e depositar tudo aquilo que está te impedindo de encontrar com o Senhor novamente, de enxergar que você tem um Deus vivo dentro de você, e com Ele você pode viver o extraordinário do Senhor. Mas eu entendo que fazer isso é muita coragem. Eu entendo que fazer isso é ser muito corajoso. É reconhecer que você precisa de mudança. É reconhecer que você precisa mudar. É reconhecer que verdadeiramente, cara, uma chave virou e tudo aquilo que está acontecendo não é mais da mesma maneira. O nosso pastor vai orar. E que no nome do Senhor Jesus essa palavra possa te abençoar. Porque como ela cortou dentro de mim, como ela falou comigo enquanto eu estava preparando. E para finalizar, eu gostaria de ler um versículo que a Karen pregou para a gente hoje de manhã, e está lá em Malaquias 1, versículo 10. Quem dera houvesse entre vocês que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Que eu possa ser uma voz profética, que eu possa ter sido essa voz que fecha o seu tempo, para que você possa entender, olha, talvez
hoje, talvez o fogo que você está acendendo é um fogo estranho. E lá na própria palavra nós vamos ver que 2 homens, quando acenderam um fogo estranho, morreram. Talvez o caminho que você está seguindo possa te levar à morte. Talvez não a morte física, mas o esfriamento espiritual. Então nessa manhã era um encontro de... É uma manhã de encontro. É uma manhã de depósito. De você sair do seu lugar, colocar a sua dor aqui, a sua luta e a sua adversidade. E quando sair por aquelas portas, a sua motivação vai ser: eu preciso falar das pessoas sobre aquele Jesus que existe naquele lugar. Porque se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua. Porque Ele tem, como Ele tem uma vida extraordinária preparada para mim, Ele tem para você também. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa ter sido bênção para você. Eu agradeço. Em nome de